Eu escrevi um texto e me deu vontade de ler aqui para vocês. Hoje me senti mobilizada a tentar organizar em palavras um cotidiano tão caótico. Uma fase das nossas vidas que os dias são tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. A rotina virou um luxo, pois todo dia ela pode ser desmontada durante essa pandemia. Na verdade, é fato que o futuro sempre foi incerto. Porém, tínhamos a ilusão do nosso controle. O coronavírus nos mostra dolorosamente, sem amorosidade, a nossa vulnerabilidade, nossa impermanência, nossos medos, angústia, o nosso desamparo. Fatos que costumamos rejeitar. É quase como o retorno do recalcado. Por isso, vem com tanta intensidade e dor, pois o que é reprimido volta de alguma maneira. E como lidamos com tudo isso? Uns desenvolvem patologias, outros não estão doentes, mas também não estão saudáveis. Alguns utilizam mecanismos de defesa como a negação, que pode ser danosa à coletividade, e outros se transformam positivamente. Depois de muito choro e tristeza, comecei a refletir sobre a dor pela morte de Paulo Gustavo. Às vezes me observei com um pensamento julgador. Como eu sou boba, gerando uma certa vergonha por estar tão mexida com essa morte. Contudo, veio o pensamento, como não estar mexida com isso? Aparentemente era uma pessoa que eu não conhecia, mas tenho certeza que milhões de brasileiros compartilham comigo o sentimento de que ele estava sim na nossa casa, na nossa vida. Em alguns momentos de tristeza e preocupação nessa pandemia, eu colocava vídeos dele, pois eu sabia que minha frequência rapidamente iria mudar. Não era fuga, era escolher não ficar muito tempo naqueles pensamentos negativos que não iam me ajudar. Desafios como a gravidez e parto na pandemia, marido com Covid, morte na família, medo de perder pessoas amadas, mas com 3 filhos para cuidar e proteger. E a consciência de que outras pessoas ainda estavam em situações mais complexas e que precisavam de ajuda. Ainda bem que nessa jornada tenho os meus anjos terrenos. Perder Paulo Gustavo é perder um homem espetacular, como também perder um símbolo que representa a alegria, a leveza, o amparo nesse momento difícil. Sua morte me fez acessar emoções distintas. Rapidamente percebi a tristeza. Depois me dei conta que ela não estava sozinha. Havia tristeza, raiva, medo, nojo. Acredito que essas emoções não foram só minhas. Tristeza pela dor, pela perda, raiva por acompanhar tanta negligência no nosso país, tanta agressividade e violência que nada constroem de positivo, energia, dinheiro desperdiçados, nojo de pessoas que tiram vantagens desonestas num momento desse. E por último, a emoção medo e os seus múltiplos disfarces. A morte de Paulo Gustavo serviu de gatilho para acessarmos muitas dores individuais e coletivas. Com as imagens da família dele, seus filhos, amigos, marido, mãe, pai, irmã, ficava muito nítido a nossa vulnerabilidade. O medo de perdermos nossos amores, a dor pela empatia com o outro e as lembranças dolorosas do que já passamos nesse período. Para essa doença que ataca nossos afetos, precisamos da vacina empatia, como também da vacina para o corpo. O coronavírus é a própria metáfora. Uma doença que afeta os afetos, ataca o nosso coração físico e simbólico, nossa circulação e respiração física e simbólica. Finalizo esse texto com os meus sentimentos a todas as famílias que sangram e que perderam o ar por tanta dor física, emocional e social. E lanço o desafio de buscarmos as cores, a alegria, o amor, todos os dias, sem negarmos as outras emoções desagradáveis e fazer algo de bom com elas. Usar a tristeza para refletirmos, a raiva para agirmos com assertividade, o medo para comportamentos prudentes que não nos paralise, mas que também não nos afunde, e o nojo para nos distanciarmos de situações que nos coloquem em risco. Era isso.